A verdade cruel sobre Jesus Cristo que os pastores e líderes religiosos não querem que você saiba. Bem-vindo ao canal Sabedoria Divina 7. Em primeiro lugar, te convido a se inscrever no canal e deixe seu comentário sobre o assunto do vídeo. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 verdades que todos os cristãos e crentes devem saber sobre Jesus Cristo. Em primeiro lugar, vale ressaltar que neste vídeo não há intenção de ofender os cristãos, mas sim mostrar outros factos e verdades que muitos pastores e líderes religiosos cristãos não se atrevem a te contar, que deverias começar a refletir e levar em consideração. A verdade é: Jesus Cristo não é um Deus. Para os cristãos, Jesus Cristo é a figura principal na adoração. Para eles, Jesus foi um Deus encarnado que morreu para o perdão dos nossos pecados. Mas o que muitos cristãos não sabem e muitos estudiosos religiosos não contam é que a vida de Jesus, escrita no Novo Testamento, é baseada na mitologia grega, onde uma mulher virgem engravida de forma espiritual. E a criança nasce e se torna um Deus, como é o caso da história de Hércules. Isso faz muito sentido, tendo em conta que os romanos já haviam adotado muitas coisas da cultura grega, como é o caso da sabedoria e mitologia. Vale lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego muitos anos depois da morte de Jesus e seus discípulos, o que prova a influência da cultura greco-romana no Novo Testamento, onde existem passagens ou versículos que não estão escritas no Antigo Testamento. Uma dessas passagens bíblicas do Novo Testamento está em Lucas capítulo 24, versículo 46, que diz: "E disse-lhes, é assim que está escrito, que o Messias tinha de morrer, que ao terceiro dia havia de ressuscitar dos mortos." Essa passagem não existe no Antigo Testamento e nenhuma profecia sobre a ressurreição. E não só essa passagem está errada, existem várias no Novo Testamento que estão erradas e se contradizem. Uma das afirmações que muitos líderes religiosos usam é de que Jesus foi homem e Deus, por isso foi único capaz de morrer na cruz por nossos pecados. Porém, esses ensinamentos é dos mais perigosos que muitos religiosos ensinam aos cristãos, porque dentro dessa afirmação estão cometendo 2 pecados graves. A primeira está escrito em Deuteronômio 24 e Ezequiel 18, que diz: "Ninguém morre pelos pecados dos outros." Com isso quer dizer que cada ser humano é responsável pelos seus atos, ninguém pode assumir e morrer pelos pecados dos outros. Em toda a história do Antigo Testamento, nenhum personagem bíblico importante, como é o caso dos patriarcas, precisou de um sacrifício humano para o perdão dos seus pecados. Muitos deles pagaram a consequência dos seus actos sem a necessidade de Jesus. Assim sempre foi e sempre será. Outro caso a analisar que prova que Jesus não foi o sacrifício humano que morreu pela humildade é que foi enforcado pelos romanos, não pelos sacerdotes, e foi pendurado na cruz fora do templo, algo que os sacerdotes faziam no altar no templo e não penduravam na cruz. Em Deuteronômio 21 diz o seguinte: "Maldito é aquele que morre enforcado." E com isso deixa claro que a morte de Jesus pendurado é uma morte maldita que não tem nenhuma conexão com Deus, porque é impossível acreditar que um Deus amaldiçoe a si mesmo. O segundo pecado grave que muitos pastores e líderes religiosos estão a cometer é blasfêmia contra Deus, afirmando que morre, quando na verdade Deus não morre. Isso é impossível. Por isso, afirmar que Jesus foi homem e Deus é bastante grave, porque leva as pessoas a cometer de forma inocente muitos pecados sem se dar conta. Como é o pecado da idolatria? Porque adorar a Jesus como um Deus é idolatria. Como está escrito no Antigo Testamento, Deus é um, não existe duo nem trinitário. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Só Ele é teu Salvador, só Ele perdoa seus pecados. Se Deus foi suficiente para Enoque, Noé, Abraão e todos os fiéis do Antigo Testamento, também deve ser suficiente para ti, porque Deus não muda e sempre será um.
A pergunta que talvez estejas a fazer é: se Jesus não era e não é Deus e Salvador do mundo, quem foi ele? Bom, para você descobrir quem realmente era Jesus, é preciso voltar para o Antigo Testamento nos livros de Daniel e Ezequiel, onde falam claramente que antes do fim dos tempos, antes de aparecer o verdadeiro Messias, primeiro enviaria um falso Messias que faria grandes sinais e mudaria a lei de Moisés e mudaria os tempos. Todas essas profecias se cumprirão com Jesus. Fez grandes sinais. E Roma mudou a lei de Deus, também mudou os tempos. E com isso, chegamos à conclusão que Jesus foi o falso Messias que veio ocupar o lugar de Deus. O verdadeiro Messias que Deus prometeu virá no fim dos tempos. E não será um Deus no qual vai ser adorado, mas sim um grande conhecedor da palavra de Deus que vai trazer paz mundial. O Messias prometido é da tribo de Judá. Davi e Salomão, como está escrito no livro dos Salmos, vai casar e terá filhos, coisa que não aconteceu com Jesus Cristo, na qual muitos cristãos lhe atribuem que foi um Deus que nunca pecou, quando na verdade foi um ser humano normal, que cometeu pecados como qualquer humano, porque Jesus também teve juventude e viveu com pessoas e teve amigos e trabalho, até certa idade. Por isso afirmar que Jesus nunca pecou é uma das mentiras mais graves ditas no cristianismo. Assim que é o momento de sair da cegueira e comece a questionar certas teologias do cristianismo. Se gostou do conteúdo e gostaria de ter um pensamento ilimitado sobre o mundo e as religiões estas no canal certo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Obrigado, até a próxima.